Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar o porquê este é o pior momento para ser adulto. O meu nome é Guilherme e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, na sociedade de hoje você tem muita influência de basicamente redes sociais e nisso nós temos muitas comparações com as pessoas. Então, digamos assim, antigamente você tinha uma cidade e você poderia viver no interior. E no interior você teria, digamos assim, 200 pessoas para se comparar. Mas ali, para você conhecer mesmo os ganhos daquelas pessoas, digamos assim, você conhecer as 50, porque as 50 estão mais ali próximas do seu círculo, então você consegue saber que tal pessoa tem um mercadinho, tal pessoa tem uma faculdade, tal pessoa fez tal coisa. E hoje em dia com as redes sociais você vê o influencer da Noruega comprando uma Ferrari, então tipo algo. Se você, por exemplo, tá no Brasil, algo distante, né? Talvez dependendo do país que você tá, possa ser algo mais próximo ou mais distante. Mas o que importa é que é algo muito longe assim da realidade de muitas pessoas. E o que acontece é que com essa comparação constante, você vê que a sociedade ela está valorizando outras coisas. Então, por que seria o pior momento para ser adulto? É porque as pessoas, por elas se compararem com 0,1% da sociedade, elas acabam deixando de tentar. Então, não se torna mais algo, por exemplo, vou tentar empreender aqui, porque quando você tenta empreender, você tem o risco de perda. E com esse risco de perda, você pensa que todas as pessoas estão prestando atenção. Mas, na realidade, se você fizer algo que é um pouco mais, digamos assim, que você não mostre para todas as pessoas e algo que não fique tão evidente, talvez você consiga menos esse sentimento. Por exemplo, ao invés de você abrir um negócio e antes de você abrir ele, você falar para todo mundo, você estruturar bem sua ideia, e aí você abre o seu negócio, e aí depois que você abriu, você pega e fala, para as pessoas que estão próximas de você, mas geralmente elas não acabam comprando com você, porque as pessoas elas querem te ver bem, mas elas não querem ver você maior do que elas. Então você pode até contar para as pessoas ao redor, mas para tentar melhorar o seu negócio. Porque se você tiver pessoas sinceras, próximas, por exemplo, eu abri um mercadinho aqui, eu vou vender doce. Aí essas pessoas que são sinceras e estão próximas, elas podem acabar te ajudando, falando assim, eu acho que você tem que vender tal coisa, porque esse doce aqui, ele é um pouco mais atraente, digamos assim, as pessoas compram mais. Enquanto se você falar quando você ainda nem abriu o negócio, então fica muito naquela questão tipo, precisa estar perfeito para eu iniciar e aí você nunca vai iniciar. Então as pessoas elas têm esse medo, porque não tem problema, tipo, vou tentar aqui por 1 ano, 2 anos, 3 anos e não deu certo, porque você adquire experiência. Mas as pessoas não valorizam a experiência, elas valorizam aquilo que gera dopamina. O que gera dopamina vai ser aquela puta sacada, aquele dinheirão, aquela farmada de aura, né? E aí isso acontece também com faculdades, então a pessoa não sabe qual faculdade ela quer, às vezes ela faz por influência dos pais, e aí acaba sendo essa questão, tipo, ela tem medo de começar, ao mesmo tempo que tem medo de começar, tem medo de desistir. Ela tem a questão se ela deve fazer. Então, em geral, hoje em dia tem compensado muito mais cursos técnicos, porque o que compensa mais geralmente é para onde as pessoas não estão correndo. Aí as pessoas podem falar assim, mas o ser influencer também não é uma coisa que as pessoas estão correndo? Sim. E você ainda pode se diferenciar, mesmo sendo influencer, porque você pode procurar nichos que as pessoas não
tentam bastante. Então, é por isso que às vezes parece que, nossa, tal pessoa faz vídeo de qualquer coisa e qualquer coisa que ela faz dá certo. Não, é porque você não viu o nicho que ela estava antes. Então, antes dela crescer, ela tinha um nicho. Ela tinha algo específico ali que ela só postava daquilo. E depois que ela conseguiu determinado patamar, e dependendo para alguns públicos, isso pode ser um diferencial maior. Porque para alguns públicos que são mais topo de funil, o público em geral pode aceitar mais fácil você fazer qualquer coisa quando você estiver famoso do que outros. Então, digamos assim, quando é uma coisa muito técnica, muito nerd, digamos assim, pode ser que mesmo quando você encontre, assim, digamos assim, o topo, você chegue no topo daquele nicho, pode ser que não significa que qualquer coisa que você poste vai dar certo. Agora, se o seu nicho ele já era algo mais de norme, mas mesmo assim você chegou no topo, aí pode ser que qualquer coisa que você poste dê certo. Mas só que também tem a ver com um pouco da personalidade, né? Porque, por exemplo, pessoa que é um pouco mais esquizoide, ela tem esses interesses em coisas mais específicas que as pessoas em geral não gostam tanto. Mas eu tô falando disso porque a respeito da vida adulta hoje em dia, você tem muito a perder. Então, na sua vida adulta, você precisa pagar suas contas. Não que necessariamente você morando com seus pais você não vá pagar, porque você deve ajudar eles pelo menos em alguma conta, mas quando você tiver a sua casa e você sustentar ela, você vai perceber que os seus pais eles se sacrificam muito por você, porque tem muitas coisas para se pagar, principalmente no Brasil com imposto em tudo qualquer coisa, por causa que além dos impostos mais óbvios, a gente tem os impostos invisíveis também, que estão no seu alimento, sei lá, no jogo que você compra, em vários lugares. Mas a vida adulta não tem recompensado tanto, porque você viver uma vida adulta normal não vai te dar destaque nas redes, e a influência hoje em dia conta muito. Então, ao invés de você ter uma vida adulta tradicional como antigamente, que, nossa, você vai ter, digamos assim, 3 anos ali de luta, vivendo no aluguel, e depois dos 3 anos você já vai comprar uma casa. Hoje em dia tem sido mais difícil isso, porque não são todos os empregos que proporcionam isso. E principalmente no Brasil, que a gente sabe como funciona a economia, e você trabalhando 3 anos em outros países, fazendo um trabalho mais braçal, ou então algo mais técnico, você pode acabar se diferenciando muito mais do que no Brasil, porque por mais que o curso técnico ele possa te diferenciar pra caramba, ainda assim no Brasil, a gente sabe que tem muitos locais no Brasil que são subdesenvolvidos. Então, alguns desses locais as pessoas já fazem esses cursos técnicos, então mesmo nisso vai ser difícil de você se diferenciar, mesmo o curso técnico sendo uma boa saída. Porque é uma coisa que a maior parte das pessoas não pensa, mas o que acontece é que os influencers que dão essas dicas é por causa que eles moram em países que são mais desenvolvidos. Em países mais desenvolvidos, as pessoas fazem mais faculdade. Só que tem muito brasileiro que não termina nem o ensino médio. Como tem muito brasileiro que não termina nem muito ensino médio, existe muito brasileiro que faz bico. Então, a alternativa para você se destacar tem que ser uma coisa bem mais inteligente do que simplesmente, eu vou aqui fazer vou virar pedreiro e já era. Tem que ser uma coisa muito mais pensada. E o que acontece é que as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Então, para que você vai sair da casa dos seus pais? Para que você vai se tornar adulto? Se é muito mais confortável você ficar nas mesmas situações que você já está. Bom, isso vai depender de pessoa para pessoa e de momentos da vida também, porque não é porque o seu influencer favorito
saiu da casa dos pais com 18 anos que você vai fazer isso, porque causa que você não é ele. E não é em sentido de habilidades. Às vezes você tem mais habilidades que ele na determinada que ele atua, mas ele começou antes de você. Às vezes ele teve costa quente, inúmeros detalhes. Mas o que eu digo é que você precisa procurar algo específico, focar nesse algo específico e se diferenciar de uma forma aliando tanto analógico quanto digital, e não apenas um deles. E com isso eu acho que compense mais a vida adulta para você. E principalmente porque se você estiver no momento certo da sua vida para fazer isso, é algo que vai te diferenciar mais ainda, porque às vezes não é um momento mesmo. Mas com determinadas coisas, você pode acabar se motivando para chegar nesse momento. Que, por exemplo, na vida adulta você tem mais liberdade. Na vida adulta você desenvolve uma autonomia, porque você está pagando suas coisas. Então, você que decide a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar. E eu sei que hoje, tipo, o pessoal do fitness e tal, a gente prioriza muito, claro, o dormir no momento certo, acordar cedo, e isso é muito importante, mas depende da pessoa, porque os conselhos que os youtubers dão, eles são baseados na vida da pessoa e no momento daquela pessoa, porque você tem a ideia do vídeo, você faz o vídeo, e essa ideia vem do momento específico que você está vivendo. Então, se o momento específico que aquele youtuber está vivendo não se alinha com o seu, a dica dele não vai ajudar muito, porque, por exemplo, às vezes você está num momento que você está ali, que seria interessante você passar em um concurso. E aí, você dormir um pouco mais tarde, um dia ou outro, para estudar, seria interessante. Mas às vezes as pessoas, por exemplo, a pessoa ela procrastina o dia inteiro e aí ela tem o dia todo livre, mas aí por um acaso ela fica acordada até mais tarde. Então, aí não, entendeu? Mas eu acho que eu consegui elucidar mais ou menos o porquê as pessoas não, elas não valorizam tanto a vida adulta e porque tem demorado. Além que a gente tem coisas eternas hoje em dia, a gente tem uma infância eterna, porque tipo, os, os desenhos, os animes, essas coisas, tudo vai fazendo com que as pessoas se influenciem a continuar consumindo isso, porque vai lançando remake, vai lançando continuações infinitas. E às vezes os animes eles vão crescendo junto com você. E aí o personagem da história ele vai ficando mais velho. Mas isso em alguns casos pode limitar as pessoas. Porque você precisa, às vezes, de um chacoalhão, de algo que diferencie para você entrar na vida adulta. Então, tipo, esses marcos, eles são guiados também pelas coisas que você conquista e pelas diferenças assim que você vai tendo. Por exemplo, agora eu moro sozinho, agora eu moro com outra pessoa, agora eu tenho um carro, agora eu não tenho um carro. Então, agora eu dirijo para determinado local, agora eu estudo em tal local, agora eu trabalho em tal local. E essas coisas vão sendo marcos da vida adulta. Agora eu saio da casa dos meus pais, agora eu tenho determinado gostos e tem que ter essa diferenciação. Você não pode fazer tudo o que você fazia antes, porque você vai ter em outro momento. Mas só que isso se dá de forma mais automática e não é algo, nossa, então vou pegar e mudar aqui e automaticamente vai acontecer. Não, as coisas levam um tempo. Mas claro, se você já assumir responsabilidades, isso vai fazer com que você fique mais forjado e com que facilite o processo para você entrar na vida adulta. Mas não necessariamente você vai ser adulto, porque você não vai acordar, tipo, em um dia e você vai falar, tipo, eu sou. Você vai perceber que você virou adulto, você
Quando você perceber, já vai fazer um tempo, entendeu? Você não vai dormir hoje e amanhã você vai acordar adulto. Você vai simplesmente perceber. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.